Um controle de tom simples. E aí, moçada, beleza? Eu estou com um projeto aqui que não tem nada a ver com valvulados, mas que o princípio pode ser aplicado a qualquer amplificador de áudio ou não. Inclusive aqui, esse é um projeto de uma outra coisa, um outro trabalho onde eu preciso cortar frequências menores ou frequências maiores. Aí uma olhada rápida na internet para ver o que os outros pensaram e roubar algumas boas ideias. Acabou que eu lembrava que existia um controle com um potenciômetro só para graves e agudos, só que não lembrava exatamente o circuito. E na pesquisa encontrei ele de volta e está aqui no nosso simulador. Vou apresentar para você porque eu acho que as coisas simples, as coisas pequenas e simples dão muita base, dão muita informação para a gente como fonte de inspiração e também como base de conhecimento. Veja a simplicidade desse circuito, desse pequeno circuito de controle de tom, para quem precisa apenas ganhar agudo ou ganhar grave. Nada de especial. Qual foi a ideia? Temos duas malhas aqui. Essa, do lado esquerdo, é uma malha passa baixa. Por que passa baixa? Porque o capacitor está para baixo, no ponto inferior aqui, indo para o terra. Então as frequências altas que vêm por esse caminho aqui, que saem do volume, as frequências altas são convidadas a ir ao terra, então nós perdemos agudo por aqui. Consequentemente, desse lado eu tenho mais graves. Desse outro lado, eu tenho a mesma coisa, exatamente o mesmo circuito, só que invertido. Veja, até os valores são exatamente iguais, só que esse circuito está de ponta cabeça em relação ao circuito da esquerda. E dessa maneira, o circuito da direita é um passa alta, porque o capacitor estando do lado de cima limita, de certa forma, a passagem dos graves. Quanto mais baixa a frequência, maior a reatância capacitiva. Para quem não lembra, a equação da reatância capacitiva é essa aqui. E assim, eu perco grave desse lado, ou ganho agudo. Vamos ver aqui. Nesse simulador no Proteus, no vídeo passado, que aliás teve muito sucesso, eu agradeço aí as palavras carinhosas de vocês sobre a análise do LM317. Inclusive, tiveram mais alguns colegas que contaram alguns outros usos desse circuito integrado, onde, assim como toda a eletrônica, o limite do uso é a criatividade humana. E perguntaram sobre o software utilizado. Aqui eu uso o Proteus na versão 8.0. Eu tive algumas experiências com a 8. Alguma coisa, não gostei muito dele, não gostei por alguns motivos aí, então uso a 8.0 tranquilamente. Ela me atende. Inclusive, simula algumas válvulas. Não todas, mas tem uma pequena biblioteca de válvulas que dá para nós fazermos alguns testes, algumas simulações, gravar alguns vídeos interessantes. Vamos ver agora rodando como que ele funciona. Eu vou, a princípio, o potenciômetro está no centro, então ele não está nem ganhando nem perdendo grave ou agudo.
nessa posição central, eu devo ter um comportamento razoavelmente linear em qualquer frequência. Em amarelo é a entrada, em azul a saída. Variando aí com menos de 1000 Hz. Claro que com frequência baixa demais. O próprio LM, aqui eu estou simulando o LM386, LM386, que costuma equipar pequenos amplificadores, por exemplo, caixa amplificada de computador. Ele é mono. Se for fazer estéreo, precisa de 2 peças. E aqui, a partir do ponto onde ele começa a responder às frequências mínimas, o circuito fica razoavelmente linear. Tem muito pouca diferença entre menos que 100 Hz e vários kHz na resposta. Agora eu vou puxar ele para o lado dos graves. Agora, com o potenciômetro totalmente do lado dos graves, eu tenho, ao mesmo tempo que perco agudo, porque eu estou do lado do circuito que é um passa-baixa, eu ganho grave. Então, nessa frequência aqui, 11,7 kHz, o azul, que é a saída, já está bastante reduzido. Perdi agudo. Por outro lado, o grave é mais amplificado agora. Eu tenho mais grave e menos agudo. Certo? Nessa condição aqui, eu estou olhando exclusivamente para o filtro da esquerda, que perde agudo. E assim sobra grave na saída. Quando eu virar o potenciômetro totalmente para o outro lado, veja como eu estou perdendo grave. Porque vim para o lado do filtro passa alta. Esse capacitor, esse aqui, C1 no caso, tem uma reatância razoavelmente alta para frequências baixas, então eu acabo perdendo o grave. Só que essa reatância ainda é muito baixa para os agudos, por isso que ele acaba sendo valorizado. Veja como, aumentando a frequência agora, eu ganho muito agudo. A saída em azul tem uma performance muito melhor para os agudos agora do que para os graves. Essa é uma experiência diferente do equalizador, por exemplo, tipo Baxandall, que tem 2 potenciômetros, onde um cuida de ganhar ou perder agudo e outro de ganhar ou perder graves. Enquanto que os médios ficam estáveis. Não tem grande mudança. Se eu quiser que o aparelho responda só para os médios, eu giro tanto grave como agudo para o mínimo e assim tenho apenas os médios sobressaindo. Ao contrário, se eu girar tanto grave como agudo para o máximo, o médio fica desvalorizado. Isso não é possível nesse pequeno controle onde apenas puxa grave ou agudo, mas é uma solução muito interessante para circuitos pequenos, como é o meu caso aqui, onde eu tenho que valorizar frequências baixas ou altas. Na verdade, fazer uma escolha de frequências que não é áudio, isso é outra coisa, mas esse controle de tom caiu como uma luva para a minha necessidade e para alguém que queira fazer um circuito minimalista com poucas peças,
inclusive peças de valor repetido que facilita na hora da compra, acaba se tornando uma solução muito interessante. Agora, sobre a nossa bancada, vamos vendo nas fotos aí, eu estou trabalhando a marcenaria do Rádio Philips, que agora está guardado, esperando a caixa ficar pronta. Agora eu inclusive conversei com o proprietário esses dias. É um jogo de paciência com o verniz, porque tem que passar uma demão, passa uma lixa, outra demão, lixa mais fina, outra demão, até que eu consiga atingir o acabamento superficial desejado. Nesse caso, o projeto foi meio que autoral, porque o aparelho era só o chassi. Se você se lembra dos primeiros vídeos, eu busquei ele do vendedor, chegou aqui sem caixa, o resto que tinha da caixa, o pouco que deu para aproveitar só para pegar medida e depois jogar os restos fora, tinha muito cupim. Não tem o toca-disco, tem a saída do toca-disco, tudo sairá daqui da bancada pronto para um aparelho de toca-disco, caso o proprietário deseje colocar um do lado. E no fim a caixa ficou autoral, ficou mais ou menos ao meu gosto, a minha criatividade em montar. Tá saindo. E o mesmo proprietário do dominante, daquele Telefunken dominante, levou o dominante e um GE que estavam aqui e acabou trazendo mais 2 aparelhos, sendo que um deles é um Fremo Telefunken, um aparelho muito famoso e que me traz boas lembranças da infância, não por ter um, porque nunca tive um aparelho desse. Na verdade, meu avô falava desse Fremo como uma opção para a frequência modulada. Meu avô nunca foi da eletrônica. Ele nasceu e morreu agricultor. Mas ele gostava dessa tecnologia, que na época era o que tinha de melhor. Estou falando do século XX praticamente inteiro. Ele viveu praticamente o século XX do começo ao fim, de ponta a ponta, digamos. E o Fremo foi uma tecnologia bastante interessante da Telefunken, onde é apenas um receptor de FM. Não tem o amplificador final, a potência, não tem alto-falantes. E é exclusivamente FM. Um aparelhinho pequeno, muito bonito. E esse você vai ter o prazer de acompanhar aí comigo todo o processo o trabalho com ele, fazer ele funcionar novamente. E falo também do curso de eletrônica valvular, que nós temos aí disponível à venda para quem quiser. Os links estão aqui embaixo. Tem um link com os dados, as informações técnicas do curso, como ele é oferecido. 100% online, videoaulas. Estou atualizando constantemente com coisas que a gente acaba julgando necessárias, inclusive com nossos alunos que pedem alguma informação a mais. Aí sai um resumo ou um vídeo extra e a atualização é constante. Fica, portanto, o convite para você visitar as páginas do produto e considerar a aquisição desse curso. E se você quiser apoiar o canal também, tem os links aqui embaixo para o Apoia-se e a assinatura do canal,
para ajudar essa eletrônica a continuar brilhando literalmente. Um grande abraço e até a próxima. Ponto morto. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta marcha. A quarta é a mesma velocidade. E a ré. Inverte o sentido.